companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez, com a review do capítulo 844. E o que falar desse capítulo? Eu até acabei de sair da aula, acabei de chegar em casa. Tô gravando antes de começar a jantar, porque depois que eu li esse capítulo, eu pensei, olha, eu acho que eu nem vou fazer a pauta pra esse capítulo, porque foi um capítulo muito pequeno, foi um capítulo que não aconteceu muita coisa no sentido de segmento da história, então não tem como fazer aquela review complexa, cheia de detalhe, que eu tenho que ficar pesquisando. Minhas reviews geralmente saem um pouco mais tarde, porque eu tenho pouco espaço de tempo entre aula e entre outras coisas que eu faço para conseguir gravar, por isso que eu acabo só conseguindo gravar no final de semana, quando a família coopera e não fica gritando. Mas como esse capítulo foi diferente, eu vou gravar assim, mais ligeiro. Por que esse capítulo foi tão diferente? Porque ele se focou na luta, se é que a gente pode chamar assim, do Luffy para com o Sanji, ou do Sanji para com o Luffy, que é uma lembrança muito forte de dois momentos de One Piece: a luta entre o Luffy e o Sop, e a posição de não luta do Luffy contra o Bellamy, porque o Sop, no caso, ele tinha motivações para querer brigar com o Luffy, ele era contra uma ordem do Luffy, ele contra uma decisão dele, então era um duelo justo, né? Eles iam disputar o Merry. Agora, contra o Bellamy foi aquela situação de que não vale a pena lutar. E por isso que eu digo que essa luta com o Sanji foi uma mistura desses dois momentos. Era uma questão de duelo, então o Luffy estava aceitando que aquilo lá era algo que estava sendo imposto para ele, que um companheiro dele queria expor uma ideia dele, né? Queria expor a sua saída do bando. Só que era uma luta que não valia a pena, porque o Luffy sabia que as motivações dele eram falsas e era tudo uma mentira. Eu até disse na meu review do bando, o último vídeo aqui do canal, que o Luffy ia acabar percebendo que eu não achava que seria a Nami e que eu acredito que o Luffy ia ver que tinha algo muito estranho ali. E foi exatamente o que ele disse nesse capítulo: Sanji, você mente muito mal. E não tem como a gente não concordar com isso. Sim, ele mente muito mal, não tem como engolir aquilo, a menos que você seja a Nami. Mas isso é uma coisa que eu vou falar mais pra frente. Nesse capítulo vimos a posição do Luffy como capitão. Essa questão de que eu acho mais que ele deixou o Sanji extravasar, o Sanji falar tudo que tinha que falar, ele não se mexeu, ele não deferiu um único golpe. E todo mundo ficou com o coração na mão, vendo o Luffy apanhando pra cá, apanhando pra lá, o Sanji usando os golpes dele mais forte pra convencer o capitão de que ele não ia voltar, que era pra eles irem embora. E o Luffy se manteve ali até o final. Acho que todo mundo ficou com um gostinho amargo na boca, porque não é uma cena que a gente gosta de ver. A gente gosta de ver o Luffy dando porrada, descendo porrada nos outros, mas recebendo porrada, não, geral não curte. É até estranho que ele perde um dente, né? Eu sempre tive essa curiosidade em essas histórias, mangás e animes da vida, que o personagem perde o dente e aí, como é que vai fazer? Porque dente não se regenera sozinho, né, meu amor? Você tinha que fazer uma operação ou você ficava sem o dente. Mas provavelmente o Luffy vai ficar, o dente vai crescer de novo ou alguém vai fazer alguma coisa. Temos aí o Sabo, por exemplo. O Sabo recuperou o dente dele, tá? Que ele era uma criança, devia ser dente de leite, mas até aí vocês me entenderam, né? Senão a gente vai ter o Luffy sem dente pelos próximos capítulos. Acho que a única coisa engraçada que aconteceu no capítulo, muito entre aspas, porque foi um capítulo tenso, foi o Sanji continuando aquele discurso dele falso, eles eram uns piratas de merda, que ele não ia voltar com eles, mas o que decepcionou muitas pessoas nesse capítulo foi a Nami. Eu sinceramente não me surpreendi. Eu até tinha dito no review do bando que a Nami é muito sentimental, ela se deixa levar pelas emoções e que provavelmente ela não iria notar que tem algo errado no que o Sanji está fazendo. Tanto é que ela diz uma frase bem triste, né? Quando, depois que ela dá um tapa no Sanji, o Luffy continua insistindo que não vai desistir do Sanji. Ela briga com o Luffy e fala que o Sanji passou dos limites, não importa quem ele seja, alguma coisa assim. E sinceramente muita gente se decepcionou com ela nesse ponto. Eu entendo, foi como eu disse no último vídeo, ela é muito emotiva, então ela sempre vai dar uma dessas, ela vai se levar pela emoção.
E não vai levar pela razão, não vai pensar no que o Sanji está fazendo, que isso é completamente fora do personagem. Isso faz sentido, tem muitas pessoas que são assim mesmo, quando entram em pânico, que dizem um monte de porcaria sem pensar. Cada um de vocês deve conhecer uma pessoa assim, então faz sentido ela agir assim. Só que como a gente conhece todo o contexto, fica aquela sensação de desgosto para com ela. Mas isso é normal. E o Luffy, como sempre, mantém a sua posição, falando que ele não vai desistir. E o capítulo termina com a cena que mexeu ainda mais o coração, nosso coração já tá apertado, que é o Luffy dizendo que ele não vai arredar o pé de onde ele está, que ele vai ficar ali e esperar o Sanji voltar, nem que para isso ele morra de fome. É mais, ele diz que fará greve de fome, que ele só irá comer a comida que Sanji fará, e que ele não conseguirá se tornar rei dos piratas se o Sanji não for o seu cozinheiro. Aí não acaba ninguém inteiro depois desse capítulo, né? Todo mundo fica, ai meu Deus, ele vive dizendo que vai ser rei dos piratas e agora ele disse que não vai ser. Essa não foi a primeira vez que ele disse isso. Ele disse algo parecido no final do arco de Impel Down Marineford, quando ele está tendo aquele ataque depois da morte do Ace, que o Jim veio para ele. Ele está socando o chão e falando, rei dos piratas, como é que eu poderia me tornar rei dos piratas sendo fraco assim? Então ele já disse isso antes, e eu digo mais, no arco de Impel Down Marineford, ele tinha desistido dos sonhos dele para salvar o Ace. Tanto é que quando ele atende o telefone dentro do navio que eles roubaram para ir de Impel Down para Marineford, é a primeira vez que ele atende o telefone sem falar, oi, eu sou o Luffy, o homem que se tornará rei dos piratas. Ele só atende e fala, oi, eu sou o Luffy. E brigam com ele porque ele falou o nome dele, assim. Mas ele já fez isso antes, ele tem a capacidade de desistir do sonho dele para pôr o dos outros na sua frente, né? Como todos os Mugiwara são capazes de fazer. Mas mesmo assim, essa frase pro Sanji, depois que ele no começo do arco disse que o Luffy é o homem que se tornará rei dos piratas, tem um peso muito grande. Porque agora entra uma grande incógnita. Porque pelo que o Luffy disse, ele vai ficar parado exatamente onde ele está. E isso complica muito a nossa história, porque ele ficando parado em um lugar, a Big Mom vai mandar outros comandantes para lá atacar eles. Até uma coisa que mexe com o coração também nesse capítulo é a parte que a Nami fala pro Sanji que o Luffy ficou lutando a noite inteira com o comandante. Isso só deve ter doído ainda mais no coração do cozinheiro de estar batendo no seu capitão que já estava ferido. Eu acho que esse ponto vai ser revisto, o Sanji se remoendo ou alguma coisa assim mais pra frente. Mas assim, ele ficando no lugar onde ele está, o que acontece? Talvez o Luffy não queira nem voltar pro Sunny, ele literalmente só fique ali. Eu só espero que quando ele disse ficar ali, ele se referiu à ilha, não exatamente no lugar onde ele estava, porque aí limita muito as nossas ideias, não é verdade? Mas, se ele disse no sentido de ficar na ilha, eles podem voltar pro Sunny, se reagrupar, né? Tentar entrar em contato com o Brook e com o Pedro, tentar ver o que de alguma forma ajudar a Carrot e o Chopper, que eles não têm as coisas sob controle. Agora, se ele não for sair do lugar, a Big Mom vai ficar mandando comandante lá e ele vai ficar lutando. Quem eu vou apostar as minhas fichas de agora em diante? Se o Luffy for ficar ali fixo, eu diria que os Piratas do Sol, que eles iriam acabar encontrando o Luffy e falar da situação do Jinbei. Porque embora ele tenha prometido para o Sanji que ficaria naquele lugar, se outro companheiro dele, isso porque mesmo que o Jinbei não seja oficialmente um Mugiwara, o Luffy já chamou, e a gente sabe que quando o Luffy chama, ele já considera seu companheiro. Então uma vez que ele soubesse que o Jinbei teve problemas, ele está preso em algum lugar ou aconteceu alguma coisa, aí ele poderia sair daquele lugar e a movimentação ia sair do foco do Sanji e ir pro Jinbei. Porque teoricamente o Luffy vai dar espaço pro Sanji tentar se virar sozinho. O que dificilmente vai acontecer com o panorama que está agora. No próximo capítulo, o que também pode acontecer? O Luffy se curando, né? A Nami cuidando dos ferimentos dele, comentar que ele notou as algemas nos pulsos do Sanji. Porque, como eu disse, a Nami não deve ter notado nada.
Agora, no mangá, a gente vê várias cenas que o Sanji tá com o braço erguido, até porque quando ele vai preparar o golpe dele, ele ergue os 2 braços, fazer charme, né? E pode ser que o Luffy perceba isso e por isso ele saiba que o Sanji está com as mãos atadas, literalmente. Mas eu acho que não. Pode ser, pode, mas aparentemente ele não deu nenhum sinal de ter notado isso. Mas, como ele próprio disse, quando ele falou que o Sanji é um grande mentiroso, ele sabe, ele tem plena certeza que foi tudo um fingimento. Até porque, pelo amor de Deus, né, se ele não notasse, por favor. Muita gente estava imaginando que era Nami, mas eu já estava postando as minhas fichas no Luffy e que bom que eu acertei. A questão da Nami vai ser complicada de agora em diante. Eu só tenho 2 coisas para apontar, que é o arco de Drum e o arco de Skype, que o Sanji quase se sacrificou, quase morreu para salvar a Nami. Direto ou indiretamente. E é chato ver ela realmente acreditar naquele piratinho besta. Mas é como eu disse, pessoas muito sentimentais, literalmente, facilmente se deixam levar por suas emoções, não tem jeito. Quanto ao que o Sanji fará agora, como ele fará para resolver essa situação sozinho, é um grande mistério. Uma outra coisa que eu esqueci de pontuar, que é muito importante, é a questão de que os Smokes viram pela primeira vez o Diable Jambe e ficaram impressionados. Tipo, meu Deus, ele consegue fazer a perna dele arder em chamas. Ele realmente tem o sangue dos Smokes correndo em suas veias. Eu acho que essa pontuação ainda vai ser importante. Eu acho que o Jade depois vai pontuar acerca disso, porque foi a primeira vez que eles viram o Sanji lutando a sério, né? Tirando o Yonji, que apanhou feio do Sanji. E foi o primeiro capítulo que o Sanji não apanhou quando ele apareceu, né? Pelo menos isso, né? Mas surrou o Luffy, então pra gente dar a mesma. Outra coisa que eu queria falar com vocês antes de acabar o vídeo é a questão de que finalmente chegamos a 1000 inscritos e eu queria saber a opinião de vocês sobre o que especial a gente pode fazer em comemoração. Eu vou abrir uma enquete no grupo Teorizando com Tsuki, cujo link está aqui embaixo na descrição. Eu gostaria que vocês entrassem lá e dessem as suas opiniões. Não, mas é isso, gente. Não se esqueça de conferir na descrição o link dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de Forota. Conferir o link da página, do grupo, DeviantArt, do site. E curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva, que também é muito importante. Então, agora sim, é isso e nos vemos no mar.